E a gente vai conversar agora com o superintendente do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPHAN, Joubert Jantorno Filho. Vamos entender quais são as implicações do pedido de paralisação das obras de revitalização do Centro de Vitória. Bom dia, superintendente. Bom dia a todos da CBN, a todos os ouvintes. Obrigada pela sua gentileza. Ontem a gente teve aqui, uma reportagem trazendo aí uma preocupação em torno das obras de revitalização das ruas, 7 de setembro, Gama Sim. Rosa, e havia um pedido de vocês de que essas obras fossem paralisadas e que vocês estavam aguardando a chegada de um projeto, detalhando como que seria essa escavação. Exatamente, foi exatamente isso. Bem, antes da gente entrar no debate técnico especificamente, eu queria só fazer uma contextualização rápida do centro de Vitória, né? Importante. A Vitória, por si só, ela é um sítio arqueológico, né? Esse centro de Vitória, né? Porque é a área de, pelo menos, a partir da colonização, é a área de maior densidade de ocupação, né? E é importante lembrar que antes, mesmo nesse processo de colonização, Vitória tem o nome de Vitória dada à vitória dos portugueses sobre os grupos de povos originários que estavam aqui na ilha. Então nós estamos falando de uma área já ocupada muito antes do processo de colonização do Espírito Santo. Uhum. E essa área aqui que foi dominada, né? Então, a caracterização de um sítio arqueológico é exatamente um local, território, região terrestre ou aquática que apresenta vestígios de ocupação humana, recente ou remota. Recente, a gente vai estar falando aqui no período da colonização, e remota, né? Muito antes do processo de colonização do Brasil. Então, a gente está falando aqui de milênios de ocupação desse território. E esse território sempre foi um território muito importante, né? Porque ele era protegido, era uma área que tinha acesso à água, né? Então, assim, tinha uma série de elementos que facilitavam a ocupação humana desse território. Então, por isso que a gente já entende que Vitória, por si só, embora todo sítio arqueológico, né, já seja preservado, a gente está falando do subsolo, isso é constitucional, mas Vitória tem um potencial arqueológico muito grande. Então, por si só, qualquer intervenção na malha urbana que faça escavações precisam ter um acompanhamento arqueológico, porque independentemente de ser uma área consolidada, como é um caso, dependendo da profundidade de escavação, você pode atingir esse solo original, né? E aí você pode encontrar vestígios arqueológicos nesse espaço. Eu não tenho dúvida disso, são inúmeras as camadas, não é isso, Joubert? Exatamente. E a profundidade, ela faz todo sentido para a gente analisar. E por que a gente embarga? A gente embarga essa obra porque a gente não teve acesso ao projeto para poder analisar o nível de impacto que essas obras poderiam ter, porque é como se a gente estivesse pilotando um avião às cegas, né? Então a gente sabe qual é o nível de profundidade que vai atingir essa intervenção para verificar se ela pode atingir uma camada original do solo ou não. Uhum. Isso faz diferença para a análise, né, desse impacto arqueológico. Uma das minhas dúvidas é essa, assim, para iniciar essa obra de escavação, ela não tem que ter, entre os pedidos de licença, o de vocês? Exatamente, esse é obrigatório, né? E não teve? Não teve, para iniciar essa obra não teve, né? Essa previsão já é uma previsão constitucional muito antiga, desde 1937, mas houve uma regulamentação em 2015, que foi atualizada em 2025. Mas para essa obra em si, o tipo de trabalho dessa obra em si, isso já está regulamentado e parametrizado desde 2015, né? Então era necessário que a prefeitura fizesse, né, a solicitação de anuência do IPHAN, para que a gente fizesse análise do projeto e liberação dessa obra. Isso não foi feito, nós notificamos ainda no dia 18/3 sobre essa questão. Não houve, antes do dia do embargo, não houve comunicação com o IPHAN, aí nós fizemos o embargo. No dia 23, a prefeitura se pronuncia acolhendo o embargo e confirmando a presença dela numa reunião que nós convocamos para o dia 25. Nessa reunião foram feitos alguns alinhamentos, né?
entendendo a condição da prefeitura, de precisar que essa obra tenha velocidade, que não fique muito tempo parado, porque de fato ela vai atrapalhar a questão dos comércios, vai dificultar, né, esse processo de requalificação aqui do centro, que a gente acha muito importante também, o IFAM não é favorável a isso, mas isso tem que ser feito dentro de um acompanhamento técnico por parte dos técnicos do IFAM, para que não haja dano ao patrimônio, né? Então foi nesse sentido a reunião foi conduzida muito bem. A prefeitura encaminha as primeiras documentações no dia 31, o IFAM já retorna a primeira análise no dia 2. Aí essa primeira análise, né, só para as pessoas entenderem, a gente fez uma seguinte avaliação. Primeiro, tem uma área que é essa aqui da Rua 7, que já está remexida, ela vai ser categorizada em nível 1. O que é nível 1? As obras vão continuar com a presença de um arqueólogo ali, isso já foi combinado, e tendo a identificação de algum vestígio arqueológico naquela região, aí você comunica, né, o arqueólogo, e o arqueólogo vai e faz o trabalho de resgate ali. Isso para dar continuidade e velocidade dessas obras. Isso já está parametrizado aqui conosco. E tem alguns termos, né? Aí, para que isso aconteça, tem os termos de compromisso que têm que ser assinados. E uma outra parte ali na região da Gama Rosa, para frente, um pouquinho mais para frente da Rua 7, Gama Rosa, caracterizada em nível 2. O que é nível 2? Significa que não pode haver nenhum tipo de intervenção sem a presença imediata do arqueólogo. Ele tem que estar acompanhando a obra. Então, há uma compreensão técnica que é possível conduzir desta forma. Então, esse já foi comunicado à prefeitura, no dia 31 no dia 2 nós encaminhamos a nossa manifestação, aí solicitando as documentações que faltavam. Segunda-feira agora, ontem, né, chegaram essas documentações, a nossa equipe já fez a análise, e eu acabei de ser informado pela minha equipe agora que a análise está finalizada, então logo nós terminaremos essa entrevista aqui, eu já vou fazer o despacho comunicando à prefeitura que as obras referentes ao trecho da Rua 7 do nível 1, elas já podem ter o seu início. E aí a gente está esperando o projeto técnico, né, de avaliação, de acompanhamento técnico do arqueólogo para fazer as liberações posteriores. Então isso vai fazer com que a gente continue as obras, enquanto os outros elementos precisam ser analisados, né, no caso do projeto técnico de acompanhamento do arqueólogo, enquanto a gente recebe ele, as obras na Rua 7 vão dar prosseguimento, vai ter segmento. Então a gente avalia que não vai ter, a partir de hoje, mais prejuízo no ritmo de velocidade das obras, não. Tá, então confirmando, hoje vocês estão autorizando a retomada da escavação na Rua 7 de Setembro? Sim, tá. Sim. Hoje sim. Acabei de ser informado aqui, vou analisar o processo. Aí eu vou analisar primeiro, né? Vou ler a documentação que me foi encaminhada pelos técnicos e posteriormente eu farei o despacho, mas ao que tudo indica, hoje a gente já pode retomar as atividades lá na Rua 7. E na Gama Rosa? Vocês vão... Na Gama Rosa, aí sim, nós estamos aguardando, aí que eu falei, isso que eu estou falando é do nível 1. Tá. Do nível 2, nós estamos aguardando o projeto de acompanhamento do arqueólogo contratado pela prefeitura. Uhum. Esse ainda não chegou, mas isso não vai impactar no ritmo e velocidade das obras, porque como tem um cronograma, e a gente discutiu esse cronograma no dia 31, foi um combinado que nós fizemos com a prefeitura, né? Então a gente libera a Rua 7, eles iniciam a obra pela Rua 7, enquanto o restante da documentação vai sendo entregue ao IFAM e a gente vai dando prioridade na análise, né? Então, muito provavelmente não teremos mais impacto em relação ao atraso de obras. Uhum. Joubert, de execução, né? Entendido. O que pode ser encontrado ali durante uma escavação? Então, a gente está falando de uma área muito rica, muito antiga, né, de ocupação, né, e muito rica também. A gente pode encontrar tanto do período pré-colonial. A gente está falando de materiais líticos, por exemplo, ponta de flecha, estilas, né, pedras que eram usadas para escarnar, tirar pele de animais. A gente pode encontrar moedores, né, todos aqueles utensílios domésticos utilizados pelos povos
originários, pré-históricos, né, que a gente chama, podem estar ali naquela região. Urnas funerárias, já houve casos de achamento de esqueletos de enterramentos aqui na região do centro. Então tem uma série de possibilidades que a gente fica muito atento, porque essas possibilidades, elas existem, porque como a gente não sabe exatamente onde as pessoas estavam fixadas pré-historicamente, né? Então, em qualquer lugar, pode ter um ponto onde você ache um material arqueológico. Isso eu estou falando dos dos pré-coloniais, que a gente chama, né? Uhum. Agora, você tem também os coloniais, é uma área de ocupação colonial aqui. Então, também a gente vai ter porcelanas, vai ter os tecidos domésticos que eram utilizados pela nossa população, a gente pode ter, achar materiais relativos ao processo de escravização, né? Então, tem uma série de elementos muito ricos que podem ser encontrados nessa região e que, para a gente, é como se a gente estivesse enxergando a fotografia do passado, né? Porque a fotografia do passado, referente a esse tempo onde não tinha tecnologia, são exatamente os achados arqueológicos, que vão contando essa história do passado. E a gente vai montando esse quebra-cabeça. Por isso que é tão importante a gente proteger os sítios arqueológicos, porque eles contam a nossa história e garantem a preservação da nossa memória ancestral. Entendido. Bom, e sobre a proposta do projeto de revitalização, eu inclusive conversei com a prefeitura, né, falando sobre a chegada inclusive a substituição de um piso por mármore. Nisso também o IPHAN interfere? Não, isso o IPHAN não interfere, porque olha só, no caso do IPHAN, a gente está analisando o patrimônio que é acautelado pelo IPHAN. O patrimônio que é acautelado pelo IPHAN neste objeto são os sítios arqueológicos, os potenciais arqueológicos, que está no subsolo. Uhum. Em relação ao centro, ainda não temos isso. Nós, do IPHAN, estamos conduzindo um trabalho de tombamento de conjunto do centro de Vitória. A partir do tombamento de conjunto, se ele for acolhido pelo Conselho Consultivo do IPHAN, e a gente pretende que o seja esse ano ainda, aí sim, aí todas as intervenções referentes ao centro da cidade terão que passar pelo IPHAN. Mas no momento onde este território ainda não tem acautelamento do IPHAN como um conjunto, né, aí a gente está falando de ruas, edificações, né, o traçado, por enquanto o IPHAN ainda não fala sobre esse objeto. Uhum. Ele vai falar neste projeto especificamente sobre o arqueológico, né, que é o que está cautelado por nós. Entendido. Joubert, me interessou essa história aí. Você está trabalhando para o tombamento do conjunto? Do conjunto do centro da cidade. Me explica isso. Porque ele mantém as características. Você tem que voltar na Vitória original, né? Os elementos onde Vitória se constituiu enquanto capitania. A gente está falando aqui da colonização, né? Então, assim, onde está a catedral? A catedral está exatamente onde era a igreja matriz de Vitória. O fórum está exatamente onde era a delegacia. O Palácio Santiago, que hoje é o palácio que chama Palácio Anchieta, está lá, era a escola jesuítica. Então, todo esse traçado original da cidade colonial, ela ainda permanece com muita evidência no desenho da cidade. E é esse conjunto, é esse desenho que a gente quer construir, né, as ideias de tombamento e as referências, né, em relação a essa Vitória antiga, Vitória colonial, que ainda permanece muito evidentes aqui na nossa análise. Então, a gente está fazendo esse estudo, está sendo conduzida pela professora Viviane, e a gente está pretendendo finalizar essa análise, né, fazendo a nota técnica para esse ano ainda encaminhar para o Conselho Consultivo. Então, a gente pode ter mais um elemento de tombamento aqui em Vitória, né, além dos que nós já temos, que é o conjunto do Centro Urbano de Vitória. Entendido. Essa é uma decisão que é de nível de conselho de vocês ou isso vai para o governo federal?
Não, vai para o governo federal. O que acontece? Ah, Primeiro, assim, nós já temos tudo sendo feito, né? Ano passado fizeram várias audiências públicas aqui no centro, foram feitas, conduzidas várias audiências públicas aqui no centro para discutir essa questão do tombamento, ok. definir traçado, definir uma poligonal principal, poligonais de amortecimento, né? Para que isso tenha a ver com ocupação, tenha a ver com altura, com gabarito, uma série de elementos que vão garantindo que esse centro ele seja preservado, né? Sim. Isso foram feitas várias audiências públicas. O estudo ele já foi finalizado por parte da pesquisadora. Agora passa por uma análise dos técnicos do IPHAN para fazer uma nota técnica que encaminha esse processo ao Conselho Consultivo do IPHAN. O Conselho Consultivo do IPHAN é o órgão máximo da federação que determina se um determinado bem ele é passivo de acautelamento, ou registro, ou tombamento, né? Ou a categorização do livro que for necessário para cautelar aquele bem. Aham. Então, é o Conselho Consultivo do IPHAN que faz o tombamento em nível nacional. Não há instância superior ao Conselho Consultivo do IPHAN, na União. Entendi. Então, se ele tombou, está tombado. Entendido. Ó, estou aqui então te acompanhando, né? Inclusive com o andamento desse processo aí de tombamento de todo esse centro histórico da cidade de Vitória e com os desdobramentos de agora. Você já dando notícia em primeira mão para os nossos ouvintes que está saindo da entrevista para liberar a obra da Rua 7 com a categoria nível 1 e a presença de um arqueólogo. Exatamente. Esse processo vai ser todo acompanhado tecnicamente pelos nossos técnicos e pelo arqueólogo contratado, né? Uhum. Então, todos esses alinhamentos já foram feitos pela prefeitura e a gente espera que, a partir de agora, nós não tenhamos mais nenhum tipo de paralisação. Eu queria só dizer que a prefeitura agiu nesse aspecto com muita seriedade conosco, né? A partir do embargo. Ela acolheu o embargo e a gente fez todas as tratativas técnicas para ir resolvendo essa questão. Então, eu preciso aqui fazer uma menção elogiosa também à Prefeitura de Vitória, que a partir da nossa manifestação, ela se colocou à disposição, em que pese, né, ter sido a necessidade de ter sido feito previamente, mas a partir do momento em que a gente instou a Prefeitura, ela fez todas as tratativas com muita cordialidade, procurando fazer com mais brevidade possível da nossa parte também, né? Uhum. Para que, ao final, a gente atinja o objetivo que o IPHAN mais quer, né? Que é prestar um bom serviço à população, requalificar esse centro de Vitória e dar um novo dinamismo ao nosso centro histórico, né? Tem uma pergunta aqui de curiosidade. Tem 2 ouvintes me perguntando isso. Se por acaso está numa escavação e encontra alguma coisa, aquele pedaço ele é o quê? Ele é cercado? Isso. Como é que é, assim, tecnicamente? Então, tecnicamente assim, estou lá escavando, aí encontrei um material, uma cerâmica, pode ser uma ossada humana, pode ser um material lítico. Eu preciso, primeiramente, chamo o arqueólogo. O arqueólogo vai fazer a delimitação, porque aí, faz a delimitação dessa área, aí o arqueólogo vai comunicar e falar, olha, foi feito um achado arqueológico aqui, então eu preciso resgatar. Aí ele vai fazer um projeto de resgate desse material, porque não é só lá colocar a mão e retirar, não. Tem todo um processo técnico para fazer o resgate de um material arqueológico. Então, você precisa ter um acondicionamento, você precisa dizer para onde você vai colocar, quem vai fazer a guarda. Então, tudo isso é um trabalho do arqueólogo. Então, não é um simples trabalho de achamento, assim, a gente brinca aqui, né? Todo mundo acha que a arqueologia é igual Indiana Jones, né? Vai lá, pega o material, coloca na bolsa, na sacola e sai correndo. Não é assim que funciona. Tecnicamente, existe uma série de parametrizações para que você mantenha esse bem, que é um bem do povo brasileiro, do Estado brasileiro, para que ele seja preservado e fique nos nossos acondicionamentos, aí nas nossas instituições de guarda, como uma memória daquele tempo, né? Entendido. Então, é feito com muita técnica e muito cuidado, muito zelo pelo IPHAN. Joubert, muito obrigada mais uma vez, viu? Bom trabalho para vocês. Eu que agradeço. O Joubert um abraço.